Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o espírito de enquete. Existe na nossa sociedade um espírito de enquete, uma necessidade de fazer a seguinte pergunta: A ou B? Preto ou branco? Você é a favor de quem? Lula ou Bolsonaro? Ou seja, existe um espírito de enquete que às vezes limita muito o nosso pensamento. E eu pensei nesse tema sobre o espírito de enquete hoje, conversando com algumas pessoas no WhatsApp, e as pessoas conversando sobre política. E como eles sabem que eu sou de esquerda, então eles trazendo todo aquele entulho histórico para os dias atuais. Porque na cabeça deles, se eu sou de esquerda, eu sou uma espécie de stalinista, defensor de Stalin, defensor da União Soviética e de todo tipo de contradição do comunismo no mundo, porque eu sou de esquerda, porque eles são da geração Z e na cabeça deles, esquerda é só isso aí, que eles se informaram através do WhatsApp, através do Facebook. Eles não entendem que o espírito de esquerda começou inclusive na Revolução Francesa, com a frase igualdade, liberdade e fraternidade, que era uma frase da esquerda da época, que na realidade estava em um embate contra o espírito pretensamente absolutista da monarquia. Ou seja, o Estado era tão soberano que o comércio internacional era mediado pela monarquia, era mediado pelo rei. Depois vieram os liberais, ou seja, um comportamento liberal que influenciou também a Revolução Francesa. E a esquerda da época queria mais liberdade, inclusive econômica, inclusive liberdade de mercado. Ou seja, aquilo que as pessoas dizem hoje que é um comportamento da direita, um Estado menor, na realidade estava sendo aventado pela esquerda da época. Então, mas como eles não têm esse conhecimento histórico, então eles pegam sempre a história a partir do que eles ouvem no WhatsApp. Aí um me perguntou a seguinte coisa: mas se o nazismo era de direita, por que o nazismo não propunha o Estado mínimo? Porque na cabeça deles, a direita sempre propõe Estado mínimo. Não necessariamente. Acabei de explicar que a Revolução Francesa era uma revolução que tinha uma inclinação para a esquerda, porque os da direita queriam a manutenção dos valores da monarquia, queriam o conservadorismo. É por isso que desde essa época os mais à direita são chamados de os conservadores e os mais à esquerda de progressistas ou revolucionários, enfim. Porque nas Assembleias Gerais, para decidir os rumos da França, que redundariam na Revolução, quando houve as Assembleias Gerais, os que queriam os avanços das mudanças sentavam à esquerda do rei, e aqueles que não queriam os avanços da mudança se sentavam à direita do rei. Então, por essas razões, aqueles que propõem sempre um progressismo, uma mudança, um favorecimento das populações em detrimento de uma elite, são tratados de pessoas de esquerda, que procuram uma maior igualdade. E aqueles que procuram uma maior diferença entre um maior conservadorismo são tratados como pessoas de direita. E isso vem influenciando o nosso pensamento político há muito tempo. E por não conhecer isso, por achar que
sempre a direita quer Estado mínimo, eles acham então que o nazismo era de direita, era de esquerda, porque o nazismo não propunha o Estado mínimo, tinha um embate contra a liberdade econômica a qualquer preço, o liberalismo a qualquer preço. Mas, e por causa disso, dizem que o nazismo nasceu no movimento operário. Se o nazismo nasceu no movimento operário, o nazismo então era socialista, o nazismo era comunista. O movimento operário não necessariamente tem todas as pessoas que pertencem a ele no comunismo ou no socialismo. Tanto é que o nazismo perseguia o comunismo. Então não foram todos os trabalhadores para o lado nazista na época. Pode até ter ido a maioria, não sei, eu não fiz essa conta ainda, não pesquisei, mas não foram todos. Tanto é que o comunismo era perseguido pelo nazismo. Então, como o espírito de enquete sempre tem essa ideia dos dois lados, eles não conseguem pensar a política fora dessa dualidade. Comunismo, capitalismo. Como se o mundo de hoje estivesse dividido em comunismo e capitalismo. Aí você tem que explicar para eles, não, cara pálida, o capitalismo venceu. E mesmo nós que somos de esquerda, não necessariamente estamos lutando pela implantação do comunismo, porque não há e não haverá a curto, médio e longo prazo nenhuma revolução socialista ou comunista, porque o capitalismo se renovou e se protegeu de tal forma dentro do seu próprio sistema que qualquer mudança ou revolução só pode ser feita dentro dele mesmo, porque ele não deixou espaço por fora para que uma revolução venha de fora e o assambarque. Então, nós de esquerda queremos o quê? Um capitalismo mitigado. Queremos combater e combatemos as contradições do capitalismo para que ele seja menos deletério às pessoas, sobretudo aos mais carentes. Porque, eu tenho falado, a guerra, por exemplo, agora que nós estamos vendo, entre Hamas e Israel, é uma guerra, não uma guerra, porque não há uma guerra entre estados, é o que chamam de guerra assimétrica, né? Então, o povo palestino estava sendo massacrado ali, massacrado com quase 50% de desemprego e uma qualidade de vida excelente na Palestina. E como Israel tem a custódia daquele território, é injustificável que eles estivessem nessa situação. E as pessoas iam se empregando no Hamas. Então o Hamas e essa situação é fruto do capitalismo. Então o capitalismo tem contradições que nós buscamos, nós de esquerda sobretudo, buscamos atacar, buscamos dizer que essas situações contraditórias precisam ser amenizadas. Então é por isso que nós somos de esquerda. Nós não somos de esquerda porque a direita é capitalista e o de esquerda é a direita é capitalista e o de esquerda é comunista. Porque essa dualidade acabou lá no fim da Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim. Mas nós estamos viciados, talvez também, na maneira como o sistema em rede organiza a própria rede é organizada no sistema binário, né? Então, nós nos tornamos muito binários no nosso pensamento e às vezes a gente traz as coisas para um binarismo porque não queremos ter o trabalho de pensar e refletir o mundo na sua complexidade. E como as informações são avassaladoramente rápidas, então nós precisamos
que o pensamento de enquete, que o espírito de enquete coloque as coisas mais ou menos organizadas na nossa mente. Então, nós ficamos assim. Então, tem um grupo de pessoas, e até de esquerda, que se deixa levar por esse discurso de que a política está dividida entre Lula comunista e os capitalistas. Entre PT, que quer a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, e os capitalistas. Então, as pessoas mesmo de esquerda, não sabendo que essa dualidade passou, fica às vezes defendendo o Fidel, defendendo porque o comunismo é melhor, porque o capitalismo é melhor. Isso não interessa mais. Porque não há mais no mundo uma separação. Essa separação. Os Estados Unidos e China não discutem, não estão em oposição por causa do comunismo e do capitalismo. Ambos são capitalistas. Aí me disseram assim, eles sempre falam, né? O comunismo promove igualdade, criticando a China, Cuba, Laos e o Vietnã, os países governados pelo Partido Comunista. O comunismo quer todo mundo em igualdade, mas todo mundo igual na pobreza. Falei, cara pálida, o país que tem o maior número de milionários é a China. Não, porque a China... Todo mundo que é milionário é ligado ao governo. Cara pálida, o governo... A China tem muitos receios para que o empresário, sobretudo os mais ricos, participem do governo. Eles lá não gostam muito de empresários, porque eles não querem o poder do empresário influenciando a política, o poder do pastor influenciando a política. É por isso que às vezes há embate, às vezes até alguns somem lá, alguns milionários. Por quê? Porque eles não querem. O cara pode enriquecer, mas governo é governo, empresário é empresário. Então, por não conhecer toda essa demanda do mundo atual, as pessoas ficam... E o bolsonarismo e o lunático do Olavo de Carvalho, eles contribuíram muito para isso, né? Para dividir o mundo em uma divisão que não existe mais. Então as pessoas ficam com esse pensamento de enquete. É isso ou aquilo? É preto ou branco? É capitalismo ou é socialismo? Não é nada disso. O capitalismo venceu. E todas as contradições do mundo ocorrem no interior do sistema capitalista. Nem Cuba é comunista mais. São países, Cuba, China, Vietnã e Laos, governados pelo Partido Comunista. Mas o Partido Comunista governa a economia capitalista desses países, porque o capitalismo venceu o comunismo. Cara pálida. Mas aí alguns falam, mas o comunismo matou, porque o comunismo matou, e o capitalismo matou também. Matou e continua matando. A indústria da guerra, das armas, é uma ferramenta, é uma instituição do capitalismo. Também do capitalismo. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel contra a suposta guerra de Israel contra o Hamas, são guerras dentro do modelo capitalista. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foi uma luta dentro das disputas do capitalismo. Então, o capitalismo matou. E o cristianismo matou pra cacete também. Mas matou menos. Mas se é de Jesus, não poderia ter matado um. E a Igreja Católica? Acusada de acobertar pedofilia dentro dos muros do Vaticano, a ponto do Papa vir pedir perdão. O comunismo fez isso? Acho que não.
Ah, então tem que fechar todos os partidos de esquerda, porque o comunismo fez isso. Então tem que fechar as igrejas. Né? Fechar as igrejas, né? Porque o comunismo, o cristianismo também matou. Aí falaram assim, eles falam assim também. Ah, mas o nazismo nasceu lá no meio do movimento operário. Olha, e todos os cristãos que mataram vieram de Jesus. A culpa é de Jesus? Ah, a culpa é de Jesus. Pensamento de enquete. É isso e é aquilo. É comunismo ou é capitalismo? Não, gente. Não existe mais um mundo dividido em fatias. Fatia A e fatia B. Não existe. O capitalismo venceu. E nós de esquerda somos de esquerda, mas só podemos agir dentro do sistema capitalista, porque o capitalismo venceu o socialismo. Ok, galera? Vocês são do coração.